Bem-vindos ao nosso canal, Aqueles que se acham cinéfilos, que é um canal feito por pessoas que se acham cinéfilas para pessoas que também se acham cinéfilos. Então se você acha que você é um cinéfilo, se junte a nós. Esse quadro é o Elogiando Filmes, que, como o título mesmo já diz, é um quadro que a gente vai elogiar filmes que a gente gostou. Porque a vida não é feita só de reclamar, porque também, né, tudo tem... A vida é feita de equilíbrio. O vídeo de hoje é sobre o filme do Elvis. Deve entrar, acho que agora, em agosto ou setembro, em algum streaming, que eu não lembro qual. Acho que é na HBO. Reverend once told me, things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. Eu gostei muito do filme do Elvis, particularmente. Eu sou um enorme fã do Baz Luhrmann. Todos os filmes que o Baz Luhrmann fez, eu gostei. Então eu fui muito empolgada pra ver esse filme. O filme conta a história do Elvis Presley, mas não necessariamente a história de vida do Elvis Presley em todos os aspectos da vida dele. E já percebe isso de cara quando o narrador da história é o agente dele, que é o capitão... Esqueci o nome dele. Então senta o dedo nessa porra. Algumas pessoas eu acho que devem ter ficado um pouco decepcionadas com o filme por conta disso. Acho que algumas pessoas foram no cinema, foram assistir o filme esperando, tipo, uma história biográfica do Elvis. Mas não é esse o propósito do filme. O objetivo do filme, do roteiro, é contar a relação dele, do Elvis Presley, com o agente dele, que era o coronel... alguma coisa, que eu esqueci o nome. Em algum momento eu vou lembrar. Então, a história é contada pelo ponto de vista do coronel, que é o agente dele, que foi quem descobriu ele, quem ouviu ele tocando no rádio e começou a agenciar, marcando shows pra ele por todo os Estados Unidos. É um roteiro simples, assim, tipo, se você for parar pra pensar, tem um narrador, tem a história e é a história da relação entre eles. Que é uma relação tóxica, que é uma relação abusiva, que eu acho que é, de certa forma, também contemporâneo, que é um pouco o que aconteceu com a Britney Spears e o pai dela, que é o clássico, você tem que trabalhar pra eu ganhar dinheiro. Então você vê de uma maneira como o Elvis Presley foi tratado como um produto. Mas em momento algum, o filme tenta mostrar o Elvis Presley como um mocinho ou como uma vítima. Talvez em alguns momentos dê a impressão que ele é mais vítima do que outras, porque, como eu falei, o objetivo do filme não é contar outros aspectos da vida do Elvis Presley, tipo o abuso de drogas que ele tinha, a relação dele com a mulher, ou os outros aspectos que ele também não era a pessoa mais legal do mundo. Até porque se fossem abranger todos esses aspectos, não ia ser um filme, ia ser uma série. E aí, de séries que contam a vida do Elvis Presley, tem milhões de documentários por aí que dá pra ir assistir. Então, é isso. Basicamente, é a história entre a relação dele com o coronel. Talvez alguns de vocês conheçam o Baz Luhrmann, que é o diretor do filme. Alguns talvez não. Alguns talvez tenham assistido o filme, mas não saibam que é dele. O Baz Luhrmann, ele fez vários filmes que são são conhecidos, de certa forma até populares, que é o Moulin Rouge, Big Gatsby, o Austrália, que é um dos meus favoritos. E o Baz Luhrmann, ele tem essa poética, esse estilo de espetáculo. O primeiro filme dele, que eu esqueci o nome, mas é sobre uma escola de teatro e sobre as apresentações que os alunos têm que fazer. Ele é bem teatral. Tá bom, velhinho. O lançamento do Baz Luhrmann como diretor foi a trilogia da Cortina Vermelha, que é esse primeiro filme que eu esqueci o nome, o Moulin Rouge. E... puta, esqueci o outro agora. Pode cortar essa parte. Achei que você era fã do Baz Luhrmann. Shame! 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 É o Romeu e Julieta, é o terceiro filme da trilogia do Cortina Vermelha, é o Romeu e Julieta, que eu esqueci, que tem o Leonardo DiCaprio. Tá! Mesmo quando ele faz filmes menos teatrais, tipo o Austrália ou o Grande Gatsby, você vê que ele tem esses aspectos teatrais, que é um narrador, que é alguém que tá contando a história, tanto no Austrália como no Grande Gatsby, como no Elvis, tem um narrador, que é ele assumindo, isso é uma história, ele não tem a intenção de fazer um filme ser realista, e esse estilo extravagante, esse estilo espetaculoso, eu acho que é perfeito pra esse filme. Só que essa coisa do espetáculo do Baz Luhrmann, ele poderia ser demais, mas
o Baz Luhrmann sabe o dosar. Acho que isso que faz ele ser um gênio como diretor. Acho que faz ele ser um dos meus favoritos por causa disso. Porque ele sabe quando ele tem que ser grande, então ele sabe quando tem que ser pequeno. Então, por exemplo, tem umas cenas que o Elvis tá andando nas ruas, logo depois que ele já era famoso, e ele tava indo num bar, no bairro negro, e aí todo mundo tá na rua e aquela loucura, e aí tem os flashes das fotos que ficam piscando, as luzes das ruas que tudo fica mais saturado, e a câmera que fica mexendo de um lado pro outro, os cortes ficam mais rápidos. Outro momento também quando ele tá fazendo o especial dele na TV, e ele mostra aquilo tudo grande, até nos intermédios, quando ele tá mostrando a passagem de tempo, porque como é muita coisa acontecendo e é um filme grande, até quase 3 horas de filme, ele usa cartazes de notícia, de revista, flashes de notícia, de tabloide, tudo pra mostrar essa passagem de tempo e pra mostrar o quão grande é o Elvis Presley, o quão magnífico, como que as pessoas veem ele. Mas ao mesmo tempo, quando é na vida privada, ele consegue deixar isso num tom mais natural, num tom que não é extravagante. Então ele consegue deixar a cena humana. Ela deixa de ser um espetáculo e se torna um filme de uma vida. É só alguém sofrendo porque a mãe morreu. Então na cena que a mãe dele morreu, ele tá lá no closet chorando, ou quando ele briga com a mulher, ou quando ele tá conversando com o pai. Essas cenas são menores. O Baz Luhrmann, ele tem esse respeito pela cena. Eu acho que a partir do momento que você começa a ver esses equilíbrios, você começa a entender melhor a forma que o Baz Luhrmann conta a história. Porque tem gente que não gostou justamente por causa disso. Tem gente que não gosta do Baz Luhrmann por causa dessa extravagância, desse espetaculoso, dessas cores que são super saturadas, das luzes que são super saturadas, do corte que é super rápido. Que é a mesma coisa que acontece no Grande Gatsby, que muita gente não gostou também por causa disso, que na festa tem os fogos de artifício, e é tudo muito luminoso, é tudo muito grande, é tudo muito claro, tem muita luz, tem muito brilho. Mas é a intenção, ele tá mostrando quem é o Gatsby, que é aquela extravagância que ele assume. E a mesma coisa com o Elvis, ele tem essa extravagância, ele é esse espetáculo. E não mostrar isso, eu acho desrespeitoso com a pessoa artística do Elvis, porque ele era essa pessoa extravagante. E por mais que no roteiro ele não demonstre essa pessoa extravagante, ele foi sábio de demonstrar isso na direção, que pra mim trouxe um equilíbrio ali. Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Falar da atuação da galera. O Austin Butler, que é quem faz o Elvis, é incrível que ele era o moleque que fazia iCarly e de repente ele se mostrou um puta ator fazendo o Elvis Presley, que é engraçado, mas sem querer desmerecer ele. Você vê que ele se dedicou muito e eu acho isso válido, assim, eu acho isso bonito. Quando ele passou no teste, quando ele descobriu o que ele ia fazer, 1 ano antes ele começou a se preparar já pra fazer o Elvis. Tipo, todas as músicas que são cantadas no filme é o Austin Butler realmente cantando. Ele já é músico, ele já tem experiência com música e ele já tem um tom de voz mais grave. Então ele só treinou, tipo, por 1 ano pra conseguir cantar no mesmo tom do Elvis e pra fazer o mesmo sotaque que o Elvis fazia. Não ficou idêntico, se você comparar os dois, você vê a diferença. Mas ficou tão perfeito, tão... E não é nem porque ele fez igual, mas é porque ele entendeu que é diferente de uma imitação. Ele não tava querendo fingir ser o Elvis, ele tava tentando representar o Elvis. Como o menino do interior gostava de super-heróis e fazer música. Um menino, no começo, de certa forma, inocente, que não entendia a malícia que ele tinha em dançar e rebolar. Porque até o filme falava, tipo, se a minha mãe não vê nada de errado nisso, por que eles estão vendo? E conforme ele vai crescendo e conforme ele vai perdendo essa inocência, você vai vendo como ele vai trazendo isso pra corporeidade dele. Na forma que ele começa a falar, na forma que ele começa a agir, na forma que ele começa a tratar os outros, você vai vendo que ele tá trazendo esse peso que o Elvis começa a sentir, porque daí ele começa a ficar depressivo, começa a usar drogas, começa a perder. E você vê que ele vai fazendo esse caminho. Assim, eu acho que é
a atuação digna de um Oscar. Não sei se ele vai ganhar, não sei se ele seria nomeado, talvez nominado, mas eu não sei se ele ganharia, porque com certeza o Tom Hanks tirou, tipo, pegou todo, tirou a luz dele, assim, não sei como é que diria isso, he's still his thunder. E ele tá fazendo um personagem incrível, eu adoro quando o Tom Hanks faz o cara mal. Tem aquele filme que ele fez, O Matador de Velhinhas, que é um filme incrível. Se você não assistiu Matador de Velhinhas, assista. É o Tom Hanks sendo um matador de velhinhas. É um filme incrível, que ele é um babaca. E no filme ele incorporou mesmo esse aspecto do agente, que é ser uma pessoa ruim, mas acreditar que tá sendo uma pessoa boa. Que é basicamente o melhor tipo de vilão. Que é o vilão que acredita que tá fazendo algo certo. Então, conforme tanto na narrativa quanto nas cenas, quando ele tá atuando, você vê que você acredita no argumento dele. Você acredita no que ele tá falando, que ele só queria o benefício, o bem pro Elvis, que ele só queria dar ao Elvis tudo aquilo que o Elvis queria. E você entende que, ok, ele só estava fazendo o trabalho dele, mas ele é uma babaca. E quando ele tá em cena, ele deixa isso explícito, que esse não é uma pessoa legal. Mas ele consegue fazer isso com tanta suavidade, naquela coisa dele ser um trapaceiro, um trambiqueiro. Então você vê que ele tem uma lábia ali, tanto na hora de contar a história, quanto na hora das cenas, quando ele tá vendendo o Elvis, ou quando ele tá tentando convencer o Elvis de fazer alguma coisa, que você pode achar isso incrível e falar, nossa, esse cara é f***. Quando fala, meu Deus, esse cara é horrível, que ódio, vontade de matar ele. Então, tipo, as atuações dele são incríveis. E provavelmente ele ganharia um Oscar, porque é o Tom Hanks e a academia gosta de dar prêmio pra quem já é conhecido. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Em conclusão, acho que é um filme bem feito. O próprio Baz Luhrmann falou que tem uma versão maior. Não sei se a versão maior vale tanto a pena assim assistir ou lançar, alguma coisa assim. Porque eu acho que esse corte trouxe tudo que o Baz Luhrmann queria contar. Você entende tudo que o filme quer demonstrar e eu acho que isso é assim que você prova o sucesso do filme. Se o filme conseguiu ser aquilo que ele se propôs a ser. Eu acho que esse filme conseguiu. Ele se propôs a mostrar como que pode ser a relação entre um artista e o seu gerente, seu agente. Entre a arte e o comércio. Até que ponto você é um artista fazendo a sua arte, falando o que você quer falar, expressando o que você quer expressar, e a que ponto você é um produto que você tem que vender. E acho que isso o filme mostra muito bem como o Elvis, ele ficava perdido entre essas duas coisas. E como isso é dúbio, como isso é difícil, não tem uma resposta certa. Acho que isso que é a moral da história. Eu acho que é por isso que é uma história inteligente. Eu acho que vou dar um pequeno spoiler, que não é spoiler, porque todo mundo sabe que o Elvis morreu. Mas tem uma parte na história, depois que o Elvis morre, que o coronel fala que não foi ele que matou o Elvis. Que depois que o Elvis morreu e depois que foi revelado o abuso financeiro que o coronel tinha pelo, né, ali no Elvis, ele fala, mas não fui eu que matei o Elvis. Foram vocês, os fãs. Que, de certa forma, ele não tá errado. Porque o Elvis, como um artista, ele queria dar tudo que ele tinha para os fãs. Eu acho que isso o roteiro mostra bem, assim, como ele estava preocupado em fazer o que os fãs queriam, ao mesmo tempo que ele estava preocupado em se isso aquilo ia vender. E ele queria agradar o público, ele dava tudo de si para agradar o público. E, de certa forma, eu acho que o filme também mostra um pouco isso. O roteiro deixa isso um pouquinho implícito, assim. Que a relação tóxica não era só entre o coronel e o Elvis, mas entre o público e o Elvis. Entre como o público sugava o Elvis e como o Elvis sentia que ele precisava servir o público. E como isso deixou ele tão maluco e tão obcecado em ser melhor, em fazer mais, em ser maior, em crescer tanto, que chegou um ponto que ele só cansou e desistiu. É talvez por isso que ele tenha começado a usar mais drogas e tenha começado a parar de se importar tanto. Que ele só desistiu, ele cansou, ele falou, eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Mas é uma realidade que não só naquela época, mas hoje em dia, como a relação de muitos fãs com os seus ídolos também é tóxica, também é abusiva, como a gente demanda tanto, como a gente reclama tanto. Então, de certa forma, o coronel estava certo. Eu acho que é só triste e no final você percebe assim, que a vida do Elvis, por mais errado que ele fosse, por mais coisas erradas que ele fez, era só uma vida triste. Então, é isso. É um filme triste, é um filme... Mas é
Assistam. Se você não gosta do Baz Luhrmann por causa da estética, realmente não tem muito o que fazer. É o estilo Baz Luhrmann, todos os filmes Baz Luhrmann que você for assistir é desse jeito. E isso não é um demérito. Eu acho que o Baz Luhrmann, como diretor, como artista, ele tem o direito de contar a história do jeito que ele quer. E se você gosta dessa coisa mais teatral, assista esse filme que é top, né? E se você gosta de Elvis, você vai poder ver um pouco da parte da vida do Elvis que nem todo mundo comenta, nem todo documentário fala sobre. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não foi um vídeo tão enérgico que nem o último. E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um subscribe, ou não. Você que sabe, ele não tá aqui pra dizer o que você tem que fazer. E comenta aí embaixo se você gostou desse filme ou não, ou por que você não gostou, ou se você gosta do Baz Luhrmann. Diga, deve ter mais fã do Baz Luhrmann no mundo, eu não posso ser a única. Não posso ser a única. Então diz aí se você também gosta, quantos filmes dele você assistiu, se você gostou, se você não gostou. E é isso.